Abre aspas. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Isso afirmou o apóstolo. Aqueles que fazem tudo o que lhe é permitido, rapidamente caem naquilo que é ilícito. Assim, como a justiça não nasce da avareza e da ganância, os festins e os prazeres não podem produzir a razão cristã. A temperança e a intemperança não podem subsistir sob a mesma autoridade. Os alimentos refinados que irritam a concupiscência devem ser banidos da mesa dos cristãos. Ainda que tudo tenha sido feito para o uso do homem, não é bom que ele use de tudo e sempre. O tempo, a ocasião, a maneira, as circunstâncias mudam o estado das coisas, que podem tornar-se vantajosas e reprimir os movimentos da glutoneria. As riquezas excessivas irritam-na, não as riquezas divinas, que iluminam o espírito, mas os imensos tesouros terrestres que os cegam. A ninguém falta o necessário, e um homem nunca é esquecido ou desprezado por Deus. Aquele que alimenta os pássaros, os peixes e todos os animais da terra fornece-lhes todas as coisas das quais necessitam, e nada lhes falta. Nós que somos os filhos de Deus, somos muito maiores que todas as outras criaturas e somos mais frugais. Assemelhamo-nos mais a Deus. O Senhor não nos colocou no mundo para comer e beber. Nosso fim é conhecer a Deus. O justo come, abre aspas, o justo come e enche sua alma, mas o ventre dos ímpios é insaciável, fecha aspas, porque a cobiça é insaciável. Confira Provérbios, versículo 13, capítulo 25. É preciso abster-se das iguarias que nos persuadem a comer quando não temos fome e que irritam o apetite por uma espécie de encantamento. A natureza, no entanto, fornece-nos inúmeros tipos de alimentos, os quais podemos usar sem ultrapassar os limites da frugalidade. As chalotas, as azeitonas e outros legumes, o leite, o queijo, as frutas e uma infinidade de outras coisas que se cozinham sem condimento. Se for necessário usar carne cozida ou assada, podemos fazê-lo. Abre aspas. Tendes aqui alguma coisa que se coma? Fecha aspas. Confira Lucas 24, capítulo 24, versículo 41. Perguntou o Senhor aos seus discípulos, após sua ressurreição. Como eles mantinham uma frugalidade austera, segundo o exemplo que lhes foi dado, abre aspas, eles lhe puseram diante uma posta de peixe assado, e ele o comeu à vista deles, fecha aspas. Confira Lucas 24, versículo 43. O mel pode ser usado nas mesas frugais. Os alimentos que podem preparar-se em fogo são mais cômodos. É preciso também que sejam simples e comuns, como já dissemos anteriormente. As pessoas que amam o luxo e a magnificência e que alimentam suas enfermidades com o excesso são tiranizadas pelo demônio da gula, o qual eu chamo de o demônio do ventre. É o pior e o mais pernicioso de todos. Nota. Confira São João Clímaco. Ele assemelha-se ao demônio chamado ventríloco. É sem dúvida muito melhor chegar a ser felizes do que ter um demônio habitando em nós. A felicidade está no uso da virtude. São Mateus desejava que nos contentássemos com ervas e legumes e que baníssemos o uso de carnes. São João leva a abstinência ainda mais longe. Cominha somente gafanhotos e mel silvestre. São Pedro absteve-se da carne de porco. Ele mudou de sentimento após a visão que teve, a qual relatou no Atos dos Apóstolos. Abre aspas. Sobreveio-lhe um rapto de espírito e viu o céu aberto, descendo um vaso como uma grande toalha. Suspenso pelos 4 cantos que era feito, baixar do céu à terra. Em seu interior havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. E foi dirigida a ele uma voz que lhe disse, levanta-te, Pedro, mata e come.
E disse Pedro: Não, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E a voz lhe tornou segunda vez a dizer, abre aspas, ao que Deus purificou, não chames tu de comum, fecha aspas. Confira Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 10 a 15. Assim, é-nos indiferente o tipo de alimento, pois, abre aspas, não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, fecha aspas, mas a vã opinião sobre a intemperança. Confira Mateus, capítulo 15, versículo 11. Deus disse ao criar o homem, abre aspas, tudo vos servirá de sustento. Mais vale ser chamado com afeto a comer umas ervas do que comer um gordo novilho com desamor. Fecha aspas. Confira Gênesis capítulo 1, versículo 29 e capítulo 9, versículo 3. Isto quer dizer que os alimentos mais simples e comuns devem ser comidos com espírito de caridade. A ponderação é sempre boa, mas é sobretudo necessária no preparo das refeições. Todos os extremos são perigosos. O meio é o centro da virtude. A ponderação consiste na dispensa do necessário. É assim que se limitam os apetites e os desejos que a natureza nos inspira. A antiga lei recomendava aos judeus numerosas máximas de frugalidade. O pedagogo, através de Moisés, proibia o uso de uma infinidade de coisas. Os motivos severos dessas proibições eram puramente espirituais, mas para persuadi-los, ele fornecia razões carnais e grosseiras. Ele não desejava que eles comessem animais que não tivessem o pé bifurcado, ou que não ruminassem, e bania os peixes sem escamas, de modo que o número dos que eles podiam comer era pequeno. Ele proibia ainda comer os animais mortos por enfermidade, por sufocamento, e os sacrifícios aos ídolos. Não podiam nem mesmo tocá-los. Como é difícil abster-se de alimentos refinados e agradáveis quando estamos acostumados a eles. Confira Levíticos, capítulo 11, versículo 39, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21, Levíticos, capítulo 17, versículo 10 e Deuteronômio, capítulo 12, versículo 16, e também Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Moisés prescreveu aos judeus leis duras para romper com a impetuosidade dessa fraqueza do homem pelo prazer. Os alimentos são frequentemente fontes de aborrecimento e incômodos. O excesso de iguarias engendra inclinações malignas e torna a alma pesada e preguiçosa. Dizemos também que as crianças crescem mais e que se tornam mais belas quando comem pouco, porque os espíritos que alimentam o corpo, o impulso vital, a respiração, comunicam-se mais facilmente. Ao contrário, a alimentação abundante bloqueia seu desenvolvimento. Platão, que tinha um conhecimento da doutrina dos israelitas, declamou contra os excessos da vida voluptuosa. Essa felicidade, afirma ele, que os italianos e os siracusanos procuram nas iguarias e na magnificência da mesa jamais o tocou. Fartar-se 2 vezes por dia, nunca se deitar sozinho e ocupar-se de tudo o que implica semelhante modo de vida. Deveras, nenhum homem poderá fazer-se sensato se desde a juventude comporta-se assim, e nem conseguirá alcançar o maravilhoso equilíbrio da natureza. Nota. Confira Platão, Cartas, número 7, página 300, números 326. Platão sabia, sem dúvida, que o rei Davi, quando colocou a arca sagrada no meio do tabernáculo, ofereceu um banquete a todo o seu povo. Abre aspas, distribuiu a todos um por um, tanto homens como a mulheres, uma torta de pão e um pedaço de carne de búfalo assada e flor de farinha frita em azeite. Fecha aspas. Essa alimentação dos israelitas era frugal, mas os gentios amam as coisas supérfluas. Aqueles que amam a abundância jamais farão grandes esforços para adquirir a sabedoria, pois todos os seus pensamentos estão sepultados no estômago. São semelhantes ao peixe que os gregos chamam de merluza, que segundo Aristóteles tem o coração no ventre. Nota, confira Aristóteles, Fragmentos, página 326. Epicarmo, poeta cômico, chama
de ectrapelogastros, isto é, ventre monstruoso. Tais são os homens que se preocupam apenas em contentar o estômago, ou como afirmou São Paulo, cujo Deus é o ventre e sua glória é para a confusão deles, que gostam só do que é terreno. Confira Cartas Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Contudo, o que o apóstolo anunciou a eles é bem funesto. Abre aspas. O seu fim é a perdição. Fecha aspas.